Não sei se você concorda com a expressão. Na Guerra da Secessão, né, os confederados do Sul, escravagistas americanos contra o Norte, teve o apoio do governo brasileiro como nação. O governo brasileiro apoiou a nação confederada escravista. Quer dizer, o nosso Dom Pedro II tinha os amigos dele, poetas, intelectuais, Vitor Hugo, que aliás relutou em recebê-lo, né? Depois ficou amigo e tal. Mas o Dom Pedro, ele não fazia absolutamente nada. Eu acho que essa é a grande contradição, né? Existe uma frase famosa de um jornalista do século XIX, ele diz assim: o imperador levou 50 anos a fingir que governava um povo livre. É um julgamento duro, porque de fato esse homem, ele projetava uma imagem assim de simpático ao abolicionismo, às grandes mudanças. Ele tinha uma alma republicana, lia, estudou hebraico, era amigo do Vitor Hugo, dos grandes poetas, ajudou o Alexander Graham Bell a anunciar o invento do telefone na feira. Graham Bell só ganhou destaque por causa dele. Foi, na feira da Filadélfia em 1876. Mas ele governou um país dominado pela escravidão, pela pobreza e pelo analfabetismo. Quando Dom Pedro assumiu o trono, estima-se que o analfabetismo fosse em torno de 99%. Quando ele foi deposto, era 90%. Isso 50 anos depois, o que seria equivalente a 12 mandatos de presidente da República hoje. Não é pouco. Ele governou esse período. Dava para fazer alguma teve coisa. tempo suficiente. Mas eu diria que o Dom Pedro, ele era refém da escravidão, porque a monarquia era como um gigante de pés de barro. O alicerce da monarquia estava na escravidão. Eram os senhores de engenho, os mineradores de ouro e diamante, os barões do café, os charqueadores do Rio Grande do Sul, que apoiavam o Império Brasileiro, apoiavam fornecendo segurança pela Guarda Nacional, participando dos dois grandes partidos do Império, que era o conservador e o liberal, e em troca recebiam títulos de nobreza e benefícios nos negócios públicos. Então, esse toma lá da cá entre os senhores escravocratas e o Império, ele permaneceu o tempo todo. Quando o pacto se rompeu e o Império, forçado pelas transformações do século XIX, decidiu fazer a Lei Áurea, o edifício acabou, desmontou. Mas interessante que a mesma elite voltou algum tempo depois, já fazendo o mesmo pacto com a República, né? Tem uma frase famosa, uma carta famosa do Joaquim Nabuco, logo depois da Lei Áurea, a um amigo, em que ele diz assim: a lavoura está toda republicana. Significa o seguinte: os fazendeiros queriam que o Estado brasileiro os indenizasse porque consideravam os escravos um patrimônio, um ativo financeiro. E isso não aconteceu. Aliás, o André Rebouças dizia o seguinte, que quem tinha que ser indenizado eram as pessoas escravizadas. Trabalharam de graça. Claro, trabalharam de graça. E o Brasil não fez nenhuma coisa nem outra. Então, os fazendeiros se consideraram traídos e a quantidade de barões, de viscondes que aderem à causa republicana é uma coisa escandalosa. O Dom Pedro II foi traído. Basicamente foi isso. E aí acontece um fenômeno interessante. Essa mesma elite agrária, ex-escravista, logo passa a mandar na República. Mandava no Império e passa a governar na República, a partir do governo Campos Salles, na chamada política do café com leite, também conhecida como política dos fazendeiros, ou dos governadores, que vai até 1830, formalmente. Mas eu acho que continua até hoje. Se você observar bem quem manda no Brasil, são as oligarquias regionais. Acaba com Getúlio, né? Acaba com Getúlio. É isso, Cíntia.